Viajando com o Biquíni. Oi, gente, boa noite. Hoje no nosso programa eu vou atender o pedido não, a sugestão do seu Oni, o querido seu Oni, proprietário do Iate Casablanca, que é o nosso apoiador aqui do nosso programa. Graças a ele, ao Dorcas Restaurante lá nos Ingleses, que esse programa pode acontecer. Eu sempre quero agradecê-los muito. Mas o seu Oni hoje me sugeriu que eu fizesse um programa sobre um país da Ásia. Eu ia falar sobre a China, mas eu já fiz há um tempo atrás um programa sobre a China, está todo mundo falando muito da China. Então eu resolvi fazer um programa sobre o maior país do nosso planeta, a Rússia, né? Vamos hoje comigo visitar Moscou, uma cidade linda, maravilhosa. A Rússia assim, é conhecida, né, pelos monumentos colossais, tudo lá é grande, magnífico. E para começar o programa, eu vou mostrar também umas imagens de Berlim, que é uma cidade da Europa, mas que tem muito a ver com a Rússia. Até a queda, né, da União Soviética no início dos anos 90 ali, Berlim, na verdade, tinha mais ligação com a Rússia do que com a Europa. Então a gente vai mostrar hoje um pouco ali o centro histórico assim, de Berlim, para a gente fazer uma comparação também, como que estão esses países, né, mais de uma década depois de que caiu a União Soviética, como é que eles estão. São todos países muito capitalistas. Berlim, na verdade, agora, a Berlim Oriental está mais badalada do que a Berlim Ocidental, todo mundo quer ir para lá. E a Alemanha é um país interessantíssimo, né? Está no centro da Europa, é um país super cultural. Então vamos começar as imagens com Berlim. Solta aí, por favor, Fernando. Já no centro histórico da cidade, né? Aí a gente estava, era um domingo de manhã, estava tendo ali, sempre acontece na cidade essas reuniões ali dos motoqueiros, né? São milhares de motoqueiros. Berlim é a segunda cidade maior da Europa, né, da União Europeia. Na verdade, ela só perde para Londres, né, que tem mais habitantes do que Berlim. E a cidade, então, a gente está aí no portão de Brandenburg, né, que é assim, o ponto máximo ali do turismo. Ali a gente está vendo uma escultura do Botero, né, o mexicano que viveu aí na Europa e deixou várias esculturas, né, lindas. As esculturas dele são sempre uma crítica, né, à nossa sociedade burguesa. E a Alemanha, então, sempre, né, recorrendo à guerra, né, tudo isso é muito importante na cultura deles. Então, nessa praça aí, as pessoas ficam esses vestidos de soldados para tirarem fotografia com o povo. E é um lugar totalmente turismo do mundo inteiro, né, uma cidade que ficou tantos anos fechada, com um muro ali no meio cortando as duas cidades. E Berlim, na verdade, é uma cidade muito curiosa, porque foi onde houve a reunificação da Alemanha, né? Mas na verdade foi a reunificação do mundo inteiro, né? Quando caiu o muro em 89. E é uma das capitais mais interessantes para se visitar. E a gente pode até dizer que cultura, salsicha e cerveja estão para a capital alemã, assim como o swing, o suor e a cerveja tá para a gente aqui no Rio de Janeiro. E apesar do passado histórico, Berlim ele vem ganhando cada vez mais uma cara nova, né? As antigas formas sólidas estão recebendo aos poucos, né, tons de modernidade. Mas o que eu acho interessante em Berlim é que é uma cidade, vocês imaginam, lá tem 180 museus, cerca de 500 igrejas, mais de 5.000 bares, com cerca de 6.800 marcas de cerveja só alemãs, 135 teatros, 3 óperas, além, né, dos parques, monumentos, galerias espalhados por toda a cidade. Fora disso, também é uma cidade interessante porque moram lá atualmente quase 500 mil estrangeiros, né, vindos de 185 países diferentes, que mantêm residência fixa na cidade. Fora, vocês imaginam os outros, né, ilegais, aí como a gente está vendo, os latinos, né, sempre presente a cultura latina, ali um cara tocando música aqui dos Andes. Bom, a palavra Alemanha, na verdade, ela deriva do francês, né? Alemanha, né? Quer dizer terra dos alemãos, que era esse povo bárbaro que vivia ali na fronteira da França com a Alemanha, que é conhecida também como a Germânia. A população atual de Berlim é 3.392.000 habitantes, né? É a cidade mais populosa
do país, né, da Alemanha, e segunda da União Europeia, como eu falei, só perdendo para Londres. E além de ser uma cidade-estado, ela também é uma cidade independente, né, e possui estatuto de distrito. Ela é um dos mais influentes centros de política, cultura e ciência europeia. A cidade serve também como importante centro de transporte continental, é também casa de uma das mais importantes universidades da Europa e todos os eventos esportivos, né, orquestras fabulosas, museus. O rápido desenvolvimento da metrópole atraiu uma reputação internacional para os seus festivais também, que são muito famosos. Aí a gente está vendo, né, essa parte histórica aí, né, em torno ali do portão de Brandenburgo. E como eu disse, né, hoje em dia a parte mais badalada da cidade é a Berlim Oriental, né? Ali o muro passava exatamente ali, cortando, né, as duas cidades. E aí então a gente está dando um tour aí pela cidade, pelo centro da cidade, pelos locais mais históricos. Essa arquitetura onde convive muito bem o antigo e o moderno, né? Os espigões modernos, com a transparência, muito vidro, com aquela arquitetura, né, que a gente sabe que a Europa conserva muito bem, os prédios antigos, maravilhosos. E é uma cidade que funciona muito bem, muito bonita, muito agradável, vale a pena ser visitada. Aí a gente já está se despedindo, né, de Berlim, em direção, saindo da cidade. Ali bem no centro da cidade, nessa parte aí fica o zoológico da cidade também, que é muito interessante. Depois eu já fiz outros programas aqui, vou voltar a fazer programas para vocês sobre a Alemanha, sobre Berlim, sobre o muro especificamente, né, sobre o que sobrou do muro, assim, alguns pedaços na cidade que eles picham, fazem pinturas interessantes. Exatamente aí é o zoológico da cidade. O presidente atual da Alemanha é o Horst Kohler, né? Na verdade, a gente conhece mais a Angela Merkel, que é a chanceler. E então eu fiz questão de mostrar Berlim, porque uma forma de se chegar na Rússia e Moscou é partindo de Berlim. Porque como as cidades tinham muita ligação antigamente, continuam, né, tendo assim, voos mais econômicos, é uma maneira mais fácil de se chegar a Moscou. Moscou, né, é uma cidade incrível, né, grande, como eu falei, cheia de monumentos, e parece que eles se imbuíram por ser o maior país do nosso continente. Tudo lá é grande, colossal. E o que me chamou a atenção, que eu acho incrível, é que a Rússia, assim, hoje em dia é um capitalismo selvagem, né, que lidera lá, onde se paga para tudo, né? Até para você guardar sua bagagem no hotel, você tem que pagar. Eles têm influência da Alemanha, né? E também mais influência da China. E apesar de toda a globalização e tudo isso hoje em dia, os russos, eles continuam diferentes, né? Os russos, eles não falam inglês, né? A imensa maioria dos russos fala apenas russo. Então, por ser o maior país do nosso planeta, ele abriga um grande patrimônio cultural. A Revolução Russa de 1917 influenciou o mundo inteiro, né? Um país muito poderoso, eles ganharam todas as guerras que eles participaram. O clima é influenciado pela corrente fria proveniente da Sibéria, possui um inverno rigoroso com temperatura até 12 graus negativos. E os verões são mais amenos, né? Com temperatura variando de 18 a 22 graus. A Igreja Ortodoxa Russa está por tudo, né? Os palácios monumentais, que é o símbolo da Rússia. O que eu acho interessante é que durante o comunismo era proibido as manifestações religiosas, né? O comunismo, a gente tem essa informação que eles eram ateus, mas quando caiu o comunismo, o povo russo ficou muito religioso, né? Eles são muito, a gente nota todo na rua, assim, muito fervorosos, aquelas cúpulas redondas das igrejas ortodoxas estão por todas as partes de Moscou e dos outros países. O metrô de Moscou também é um dos maiores do mundo, são quase 300 quilômetros, né, e está sempre em constante crescimento. Aí a gente está agora no cartão de visitas de Moscou, né, que é ali a Praça Vermelha, onde está o Kremlin, ali do lado o Teatro Bolshoi também, que é muito famoso, né, o teatro e a ópera, que inclusive o Brasil é o único país onde está, aqui em Santa Catarina, onde o Teatro Bolshoi tem uma filial, né, isso é interessante também. E
E Moscou também é uma cidade muito diplomática, né? Ela possui quase todas as representações estrangeiras, né? Quase todas as embaixadas. E na indústria, eles têm uma indústria bastante variada, né? Eles destacam-se assim, na indústria alimentícia, mas a gente sabe que os russos eles têm assim, eles são muitos, têm uma educação, né, muito boa, sempre olharam muito para isso, então eles são muito bons também assim, essa parte de reparação de equipamentos, indústria de aeronáutica, aço, equipamentos elétricos, né, instrumentos de precisão e, obviamente, armamento também. Na verdade, Moscou, a Rússia, né, só passou a crescer mesmo a final do século XIX. Aí são as babuscas, né, as famosas babuscas, aquelas bonequinhas que tem miniaturas, né, que tem uma dentro da outra, assim, várias, né, normalmente são 5, 10, mas tem verdadeiras obras de arte essas babuscas, né, chegam a ter 30 bonequinhas uma dentro da outra, bonequinhas tamanho de uma unha, super interessante. Moscou, na verdade, é o centro do poder da Rússia, né? Ali está o Kremlin, ali também é a residência oficial do presidente da República e também tem muitos quartéis militares, né? Dentro aí desse muro aí que a gente está vendo do Kremlin está também o Centro Militar de Moscou. E, na verdade, Moscou ela está dividida em okrugs, né, que são assim, centros administrativos, né, como se fossem assim, distritos administrativos. E algumas cidades da Europa, Viena, também é assim. E todo o okrug, né, que eu achei interessante, possui brasão, bandeira, político elegido pelo povo e praticamente todos eles possuem uma estação de televisão própria. Moscou tem 12,2 milhões de habitantes, né, em sua área metropolitana, fazendo com que seja, então, a maior cidade da Europa em termos populacionais, né? A Alemanha é a maior da União Europeia, a Rússia não faz parte da União Europeia, apesar de que a Rússia ocupa uma vasta parte da Europa e da Ásia. E além da capital administrativa do país, Moscou também é uma capital financeira, econômica, né, onde as bolsas ali estão cotadas. É também muito importante assim, na parte educacional, judicial. Mas o que eu achei assim, muito interessante assim, a riqueza, né, a ostentação. Eu nunca podia imaginar, chegando na Rússia, que eu ia ver assim, tantos carrões passando, as mulheres chiquérrimas. Por sinal, as mulheres russas são lindas e têm muito bom gosto. Né? Eu ficava louca de ver aquelas roupas maravilhosas, botas lindas, mas tudo caríssimo, tudo muito caro mesmo. E hoje a gente vai ficar só mostrando mais essa parte assim, mais histórica, mais turística de Moscou. Depois também eu já mostrei aqui, a gente vai mostrar São Petersburgo. E para mim, na verdade, São Petersburgo é a cidade assim, até mais interessante do que Moscou, mais charmosa. Mas Moscou a gente não pode deixar de mostrar, né? A Praça Vermelha, né? Apesar da gente ter assim, muito pouca informação sobre a Rússia, na verdade, pouca ligação, a gente está afastado geograficamente, mas, como eu disse, né? As coisas que acontecem lá influenciam o mundo inteiro. Então, eu vou ficando por aqui hoje. O nosso tempo acabou. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, onde eu vou escolher um outro país bem interessante para falar para vocês. Um beijo bem grande, até quinta-feira, e um beijo muito especial para o pessoal da Casa Blanca e para o Docas Restaurante dos Ingleses. Tchau! Viajando com o Biquíni.